Vamos para soluções da nossa lista de exercícios, tá? Nessa unidade 1. Vamos para a solução do primeiro exercício, que era o exercício do conversor de moedas. Então, que apresenta para o usuário esta página que nós estamos vendo aqui, né? Conversor de moedas. E nesta página aqui o usuário vai digitar a cotação do dólar do dia, qual é a cotação do euro do dia, e o valor em reais, o montante de reais que o usuário tem no momento. Tá? E ele quer ver quanto que vale esses R$ 250 em dólar e euro, né? Então, quando ele clicar aqui no botão calcular, vai ser enviada uma requisição, né, desta página para o nosso aplicativo, rodando lá no servidor, o nosso IndexJS. E o nosso IndexJS vai atender essa requisição, processando então o cálculo, né, de conversão desses valores, né, para dólar e também para euros. E vai mostrar nessa mesma página o resultado para o usuário. Então, vai renderizar essa mesma página, né, e vai mostrar para o usuário, ok? Vamos ver como é que ficaria a solução então do exercício. Bom, para a solução do exercício, nós vamos usar como modelo aquele exercício do financeiro, né? Visto que ele vai ter uma estrutura bem semelhante àquele projeto. Então eu vou adicionar aquele projeto aqui junto com o projeto do moedas, certo? Então nós vamos lá em cima, arquivo, adicionar pasta workspace. Aqui, né, na área de trabalho eu vou selecionar o financeiro. Vamos abrir ele aqui. Tá? E aí é o seguinte, eu vou adicionar uma outra pasta aqui que vai ser o nosso conversor de moedas. Tá? Clique no botão direito, adicionar pasta ao espaço de trabalho. Então aqui em área de trabalho, aulas LPW2, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de moedas, certo? Moedas. Então eu vou selecionar essa pasta moeda e vou mandar adicionar aqui no meu espaço de trabalho. Então estou com os dois projetos abertos aqui, tem o financeiro, né, e o moedas que por enquanto está vazio, tá? Então nós vamos trabalhar em cima desse moedas. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é criar o arquivo descritor desse projeto, né, o arquivo descritor, o package.json, né, que é o mesmo arquivo esse que nós temos aqui no financeiro, certo? Ó, que descreve, né, as características desse projeto. Bom, então o que eu vou fazer? Né, para a gente criar esse descritor, esse package.json, a gente tem que usar o npm, né, no terminal, em linha de comando, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir o terminal aqui na pasta desse projeto moedas. Vou selecionar ele aqui, né, vou lá em terminal, novo terminal, e aí eu seleciono aqui o projeto que eu quero abrir o terminal, que é o moedas. Tá lá. Então aqui eu vou executar o npm init, né, para fazer a configuração do descritor desse projeto. Tá, moedas. Package name vai ser o mesmo nome, moedas. Versão eu não mudo. Descrição, né, vai ser o nosso conversor de moedas. Aqui o arquivo de entrada vai ser o nosso index.js, que a gente deixa como padrão. Não vamos usar teste, não vamos usar o git, keywords não vou mexer. Aqui o nome do autor, né, vocês vão colocar o nome de vocês. Licença, tá tudo certo, né? Basta eu dar o enter, que é o padrão aqui, né? E ele então vai gravar e criar aqui o arquivo pra gente, certo? Bom, o que a gente tem que fazer a mais aqui neste arquivo, nesse nosso projeto moedas? A gente tem que instalar as dependências, né? Veja que a gente vai criar aqui uma aplicação web, né, usando o Node, e nós já vimos que a gente usa o Express para facilitar a nossa vida lá, né? O Express auxilia no processo de tratamento das requisições da nossa aplicação, tá? Então, vou botar aqui npm e express, que é a primeira, né, dependência que a gente precisa, certo? O npm e o body parser para a gente tratar, né, os parâmetros de requisição, e o npm ejinstall, né, e ejs, que é o nosso mecanismo de renderização de templates, né? Aquelas nossas páginas dinâmicas. Bom, então é isso que a gente precisa, né, de pacotes no nosso projeto. E aparece aqui na forma de dependências, né, o body parser, o EJS e o Express, certo? Bom, criamos então a estrutura inicial do moedas. O que mais que a gente precisa criar aqui? Bom, agora a gente precisa criar o seguinte, esta pasta public, né, que é a pasta, só lembrando aqui,
que é a pasta que contém, então, os nossos arquivos de estilização, de folhas de estilo, né, que a gente está utilizando o Bootstrap. Então, nós temos aqui o arquivo CSS do Bootstrap, né, que traz para a gente uma série de estilos, de classes de estilização, né, de elementos do HTML prontos para a gente usar na nossa aplicação. Então, basta a gente fazer referência a esse arquivo para usar na nossa aplicação. E também nós temos aqui, né, do Bootstrap um arquivo, né, com algumas funções JavaScript também prontas, que o Bootstrap, na verdade, utiliza, né, para a construção durante a construção das nossas páginas da nossa aplicação, certo? Então, alguns componentes lá são interativos lá na nossa página. Então, o Bootstrap utiliza o JavaScript para criar essa interatividade, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente já baixou o Bootstrap, né, lá do site, como a gente viu em aulas anteriores. Então, do Bootstrap, a gente tem um arquivo zipado, a gente descompacta aquele arquivo, né, no sistema de arquivos do nosso disco rígido, e a gente copia somente esses dois arquivos, é só isso que a gente precisa, né? Para fins de organização, então dentro da pasta pública, a gente cria uma subpasta chamada CSS e coloca o bootstrap.min.css, e uma subpasta chamada JS e coloca o bootstrap.min.js, tá? Então, todos os nossos projetos que a gente vai criar vai ter essa mesma estrutura, tá? Vai ter essa pasta pública com essa subdivisão aqui que nós estamos vendo. Bom, então, se todo projeto vai ter essa mesma estrutura, eu vou fazer o seguinte, aqui do financeiro, eu vou selecionar ele aqui, né, com o botão direito, vou copiar, e vou selecionar aqui moedas, e com o botão direito, vou colar, tá? Então, veja que vem aqui, ó, toda a estrutura que nós temos lá do projeto financeiro, tá? É a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada, então eu posso fazer isso, certo? Bom, o que mais que a gente vai ter que ter aqui na estrutura? Esta pasta Views, né? Lembrando que dentro da pasta Views, de todo o projeto Node com Express que a gente vai criar, e mais o EJS, essa pasta Views vai servir para a gente armazenar, né, os templates de página da nossa aplicação. Os arquivos com a extensão .ejs, que nada mais são do que arquivos HTML, né, com tags HTML no interior desse arquivo, que serão utilizados para a renderização de páginas lá para o navegador do usuário, né? Então o mecanismo JS pega esse arquivo, une com algumas informações que a gente vai passar para cá, né, o conteúdo de variáveis, por exemplo, resultante de cálculos, e gera um arquivo HTML que ele vai mandar para o navegador do usuário, tá? Esse é o funcionamento do modelo de templates de página em JS. Bom, nós vamos ter que criar também essa pasta Views, né, aqui no interior de moedas. Então, vamos clicar com o botão direito aqui, né, vamos ali adicionar, aliás, nova pasta, e vamos digitar o nome da pasta que é Views, tá? Assim, no plural. Muito bem, o que mais que a gente precisa aqui? A gente vai criar também aqui dentro da pasta Views agora a página da nossa aplicação, né? Essa página onde ele vai inserir os dados ali da moeda, ali, cotação do dólar, cotação do euro, montante em reais, né? Para que seja calculado na nossa aplicação. Bom, a estrutura dessa página também vai ser semelhante ao que a gente tem aqui no financeiro, tá? Esse index EJS que nós temos aqui, tá? Só vamos abrir aqui para ver como é que é a estrutura dele. Olha aí, ó. Tá? Então tenho aqui um form, como a gente pode observar, né, que faz uma requisição /calcular por post lá para a nossa aplicação. Bom, e aí tem aqui um conjunto de tags, né, de elementos de um formulário, né, um conjunto de inputs para a gente inserir alguns dados para o cálculo do financiamento do automóvel. Bom, o cálculo do nosso conversor de moedas vai ser bem semelhante a isso aqui, né? Também vai ter esse formulário, né, com alguns dados aqui que a gente vai usar, né, para passar dados lá para a nossa aplicação. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar esse arquivo, né? Para que eu vou ter o trabalho de fazer tudo do zero? Então vou selecionar ele aqui, vou dar um Ctrl C, ou clico com o botão direito, copiar, tanto faz. E aqui dentro da pasta Views de moedas, eu vou lá e colo esse arquivo. Vou colar ele aqui, ok? E aí eu vou fazer algumas modificações nesse aqui. Bom, aqui do financeiro, posso selecionar ele e fechar para a gente não confundir, né? Deixo aberto só aqui o index EJS do moedas. E aí eu vou fazer algumas alterações aqui, né, necessárias para adaptar a esse programa que a gente está criando, né? Então, cálculo, né, de conversão, tá assim, cálculo de conversão de moedas. Esse vai ser o título da nossa aplicação, tá? E o que nós vamos mudar aqui na estrutura desta página? Também aqui o título do kart. Vamos botar aqui conversor de moedas. E aqui embaixo os campos. Quais são os campos que a gente precisa
solicitar para o usuário. Então, se a gente for ali no enunciado do nosso exercício, a gente vai ver que tem a cotação do dólar, cotação do euro e montante em reais, tá? Então, voltamos lá e vamos colocar aqui. Cotação do dólar, tá? US dólar. Depois nós temos cotação do euro. Já vamos alterar aqui o valor das variáveis também para a gente não esquecer. Então aqui, for, vou chamar de cotação dólar, a variável, tá? Cotação dólar, vai ser o nome do input, vai ser um number também. Aqui nós vamos mudar o name, que vai ser cotação dólar. E aqui no value nós vamos mostrar também a variável cotação dólar, que vai vir lá da nossa aplicação, né? No momento que ele renderizar, ele vai passar esse valor aqui. Muito bem, o que mais que a gente tem aqui? Cotação dólar, depois cotação do euros, né? Então, cotação euro. Vamos botar aqui cotação do euro. E aqui, ó, dentro dos parênteses, a gente vai colocar o símbolo dos euros ali, né? O símbolo do euros a gente pode usar aqui um caractere, né, um código HTML para a representação do euro, que é esse aqui, né? O e-comercial euro. E-comercial euros. Ou não, euros somente, tá ali. Ponto e vírgula, tá? Então lá na hora na página ele vai mostrar pra gente aqui o símbolo do euros, né? Em substituição desse caractere do HTML aqui. Aqui embaixo, o ID, a mesma coisa, cotação euro, tá? Também é um number. E o nome da variável aqui nós vamos colocar cotação euro. Ok? Aqui também, né? Cotação euro, que é o nome do campo que vai vir lá da nossa aplicação. E aqui embaixo nós vamos colocar o montante em reais. É isso, né? Vamos voltar lá para ver. Isso, montante em reais. Montante em reais, certo? Montante em reais. Vamos botar assim, em reais, desta forma aqui. Ok. Opa, fechamos assim. Certo? Embaixo, aliás aqui, for montante reais, que é o nome da nossa variável. Tá? Aqui embaixo, então, no ID, vamos botar montante reais. Depois aqui no name desse input, o mesmo name. E aqui no value, montante reais. Certo? O que mais que nós temos lá? Os resultados. Tá? Então depois a gente vai mostrar o resultado. A gente vai fazer da seguinte forma. Aqui embaixo. Certo? A gente pode usar o input também, da mesma forma, só que somente de leitura. Certo? Como está aqui, read only. Então vamos mostrar aqui como é que chamou ali? Montante em dólar. Montante em dólar. E aqui a gente vai apresentar o dólar. E aqui embaixo, então, o nome aqui nós vamos chamar montante dólar. Montante dólar aqui, o ID. Tá? O name também, montante dólar desse input. Tá? E o valor que nós vamos mostrar aqui no input, né, que vai vir lá da nossa aplicação como resultante do cálculo, é a variável montante dólar. Ok? Certo? Bom, depois a gente vai ter que ter aqui também um outro form group, que é o montante em euros, né? Montante dólar, montante euros, montante em euros. E aqui nós vamos mostrar o símbolo dos euros, que é o e-comercial, como nós já vimos ali, né? Euro, ponto e vírgula. Certo? Aqui eu acho que está tudo correto. E aqui o botão é calcular também. Quando a gente clicar no botão calcular, ele vai enviar uma requisição também calcular lá para o nosso servidor. Certo, eu acho que a gente terminou aqui a estrutura da nossa página. Tá? Só vamos salvar aqui, Ctrl S para salvar.
E agora vamos lá para o nosso servidor para montar, né, o cálculo. Quando o usuário clicar aqui no botão, vai ser enviada essa requisição lá para o nosso index.js. Ele vai ter que atender essa requisição e fazer esse cálculo. E devolver, né, neste mesmo template index.js, devolver o resultado desse cálculo nestes campos que a gente está vendo aqui. Tá? Opa, aqui eu botei montante dólar, esqueci. Vamos trocar aqui, já ia dar um errinho aqui. Esqueci de trocar esse aqui. Montante euros. Ainda bem que eu voltei aqui para ver. Montante euros. E aqui montante euros, certo? Ok, agora sim, Ctrl S para salvar. E vamos fazer o seguinte, vamos codificar agora o nosso index.js. Bom, o index.js também é semelhante a esse outro do financeiro, também posso copiar daqui, tá? Vamos reaproveitar os códigos aqui. Então, Ctrl C para copiar, marco aqui, ele vai aqui, né, no mesmo nível de moedas, Ctrl V. Ok. E aí é o seguinte, eu posso fechar ele aqui e posso, só para garantir que eu vou fechar tudo, e vou abrir esse, fechar aqui, vou abrir esse index.js aqui do moedas. Bom, financeiro eu não preciso mais, vou até fechar ele. Clicar com o botão direito aqui e vamos remover essa pasta da área de trabalho. Beleza, assim a gente fica só com moeda aqui, aí não vai ter problema nenhum. Vamos abrir o index e vamos fazer algumas alterações aqui. Bom, aqui, né, a importação dos módulos é a mesma coisa, não vai mudar nada. Né? Então todo projeto que a gente vai fazer vai ter essa importação dos módulos que a gente precisa. Né? Aqui a criação do nosso aplicativo através dessa variável app. A configuração aqui do Express, né, para a gente utilizar esses recursos. E aqui nós vamos ter o seguinte, quando chegar a requisição simplesmente barra, né, localhost 2.3000, quando o usuário digitar lá na barra de endereço do navegador localhost 2.3000, vai ser enviada essa requisição. E o que a nossa aplicação vai fazer? Ele vai renderizar a página, ela vai renderizar a página index, né, passando cada um daqueles valores que a gente definiu lá, né, que é a cotação do dólar, cotação do euro, montante de reais, montante de dólar, montante euros, certo? A gente tem que mandar como resposta esses dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar aqui, né, que isso aqui era do outro aplicativo, do aplicativo do financeiro, a gente só vai trocar, né, e vamos enviar aqui as variáveis, né, cotação dólar, 2 pontos. Como é a primeira vez que ele está entrando na página, nós vamos mandar como vazio esses dados, né, para que ele possa digitar. Cotação euro, também vazio. Depois nós temos montante reais, também vazio. Depois nós temos montante euros, 2 pontos, vazio. E montante dólar, 2 pontos, também vazio, tá? Ok, só vamos conferir lá o nome das variáveis se está certo lá, se eu não errei. Montante euros, montante dólar, montante reais, cotação euro e cotação dólar. Tá tudo certo, é isso aí mesmo. Tá? E aí nós vamos fazer o calcular. Tá? O calcular é o seguinte, aqui também. Tá? Nós temos que pegar as variáveis que estão vindo na requisição, então quando o usuário digitou aqui, né, os dados desse formulário, né, digitou a cotação do dólar, digitou a cotação do euro, digitou o montante de reais e clicou no botão calcular, foi enviada essas variáveis aqui, né, cotação dólar, cotação euro e cotação e montante de reais para a nossa aplicação lá, nosso index.js. Então a gente tem que pegar esses dados aí que são vindos na requisição. Então, cotação, vamos chamar de cotação dólar. Nós vamos pegar da requisição e converter, né? Porque está vindo na requisição na forma de uma string. Cotação dólar. Aí a gente converte para um float, porque é dinheiro, né? A mesma coisa aqui para a cotação do euro, né? Do euro. Nós pegamos então a variável que está vindo na requisição, que é a cotação euro, e passamos para esse float, ele converte, né, essa string e devolve para a gente aqui, né, um número de ponto flutuante, com vírgula, né, para a gente jogar aqui nessa variável cotação euro. E vamos pegar também, né, o montante em reais que está vindo lá, tá? Montante reais. Mesma coisa aqui, montante reais não é parse int, é parse float também, né, porque é dinheiro. Né? Então, rec.body.montante reais, ok? Pegamos as 3 variáveis que vêm na requisição, agora a gente vai fazer os cálculos, né?
E a gente não precisa do for aqui, né? O for a gente usou no financeiro, porque a gente precisava, né, fazer o cálculo de juros sobre juros de acordo com o número de meses informado pelo usuário. Aqui não, aqui é só um cálculo de conversão, né? Então eu vou declarar uma variável aqui que eu vou chamar de montante, tá? Que eu vou chamar de montante dólar. O montante dólar vai ser igual, né? Vai ser o valor montante em reais que eu tenho dividido pela cotação do dólar, tá? E o montante em euros vai ser o montante em reais dividido pela cotação do euro, tá? Só isso que nós temos que fazer de cálculo. E aí, nós vamos renderizar como resposta para o usuário, usando a função res.render, passando como argumento o template de página onde nós vamos mostrar esses resultados, que é o nosso index.js, que lá está lá dentro da pasta views, e passamos como parâmetro esse objeto um conjunto de chaves e valores, né, para cada um desses elementos que nós temos aqui. Tá? Os que a gente calculou aqui, montante dólar e montante euros, mais os que a gente pegou aqui da requisição. A gente pegou da requisição e manda de volta também, né, para ele mostrar lá na página. Então aqui, tá? Só vou apagar esses valores que a gente tinha aqui do outro projeto, e aí eu vou começar a montar aqui. Tá? Cotação dólar, aquela variável cotação dólar que eu tenho lá na página, né, eu vou mostrar lá naquele input de cotação dólar, eu vou mostrar então a cotação dólar que eu tenho aqui na minha aplicação, né, que eu declarei aqui no let, tá? Mas usando a funçãozinha JavaScript para numbers, que é o toFixed com 2 casas decimais, quero mostrar com 2 casas decimais porque é dinheiro, né? Certo? Vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa para o cotação euro. Tá? Então lá na variável cotação euro, lá no input cotação euro da minha tela, da minha página, eu vou mostrar o conteúdo da variável cotação euro aqui da minha aplicação, também usando o toFixed com 2 casas decimais, né, para ele mostrar na forma de dinheiro, né, com 2 casas nos centavos. Montante em dólar, aliás, vamos passar montante em reais de novo. Montante em reais, né, vai ser essa variável montante em reais que eu tenho aqui, também com 2 casas decimais. Todas elas vão ser com 2 casas decimais, porque tudo é dinheiro, né? Vamos passar também aqui o montante em dólar, que eu calculei, agora sim. Esse aqui é o resultado do cálculo, né? Então, vou passar essa variável aqui, montante em dólar, que a gente acabou de calcular aqui, ó, né? Calculamos aqui, com 2 casas decimais também. E por fim, nós temos então um montante em euros, né? Montante em euros. Então lá para aquele input lá da nossa página montante em euros, vamos passar o conteúdo da variável montante euros que nós acabamos também de calcular aqui no nosso programa, tá? Ok, fechamos aqui, beleza? Então, fechou aqui, tá, só formatar direitinho aqui para ficar ajeitado aqui no nosso código-fonte. Vou salvar aqui, tá? Salvei a aplicação. E agora a gente já pode testar, né? Acredito que já podemos testar agora a nossa aplicação. Então vai funcionar assim, pessoal. Sempre aqui o index.js é a camada de visão da nossa aplicação, tá? A camada de apresentação para o usuário. Então o usuário vai interagir sempre com essa camada na nossa aplicação, né? Que representa as páginas da nossa aplicação, certo? Todas elas vão estar dentro dessa pasta chamada views. O usuário vai interagir aqui, né? Vai digitar, no caso de formulários, vai digitar valores para inputs, vai realizar ações, eventos, que é clique em botões, por exemplo, aí vai clicar aqui no botão calcular, e esse botão calcular é um botão submit, né? Ou seja, ele vai enviar essa requisição aqui para o nosso servidor, que é o calcular, na forma de um post. Então, lá no nosso servidor, que serve como um controlador, né? Então ele vai, controlador por quê? Porque ele vai interceptar essas requisições que estão vindo lá do navegador do usuário, né? Quando chegam aqui no servidor, e vai executar alguma ação, né? Em resposta a essas requisições. Então, para cada ação que o usuário fizer lá, a gente tem que ter uma resposta aqui, um tratamento dessa ação. O que o usuário vai fazer nessa aplicação conversor de moedas? Tentar calcular esses montantes, né?
Então ele vai enviar um post, um app.post, requisição calcular, que é aquela que nós tínhamos lá, ó, né? Calcular, essa ação calcular. E quando chegar esse barra calcular aqui na nossa aplicação, nós estamos tratando aqui, né? Nessa ação de resposta. Ok? Sempre ele vai receber como parâmetro uma função que recebe dois argumentos, objeto de requisição e objeto de resposta. O objeto de requisição é aquele onde estão vindo os dados da requisição, ou seja, cada um dessas variáveis de input aqui que nós identificamos pelo name do input, cotação do dólar, cotação euro, cotação reais, montante dólar, montante euros, tá? Cada uma dessas aqui estão vindo, né, no corpo da requisição, por isso que a gente está usando aqui o rec.body, o nome da variável. Muito simples da gente pegar as variáveis que vêm na requisição, é só usar o rec.body e o nome da variável que a gente quer, né, do valor que está vindo na requisição. Eu estou pegando o valor que está vindo na requisição aqui, convertendo para float, porque tudo que vem na requisição HTTP é string, né? Sempre lembrando disso aí. Tudo que eu digitar dentro dos inputs lá é string, não importa o que eu digitar lá. Só que eu quero tratar como número aqui, porque eu quero fazer cálculos, né, sobre esses valores. Por isso que a gente está usando o parsefloat para converter. E aí a gente está jogando numa variável local, que a gente declarou com let aqui, né? Então, declarando uma série de variáveis locais aqui dentro da nosso app.post para poder trabalhar, poder fazer cálculos sobre essas variáveis, certo? Então, após a gente pegar aqui todas as variáveis que estão vindo na requisição, a gente está agora montando outras variáveis aqui, declarando outras variáveis para fazer cálculos sobre esses dados que estão vindo na requisição. E aí, depois que a gente faz os cálculos, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar o usuário de volta para essa página aqui, né? Só que quando a gente mandar o usuário de volta para essa página, a gente quer mostrar tudo de novo. A gente quer mostrar o que ele digitou lá, né, na cotação do dólar, o que ele digitou na cotação do euro, e o que ele digitou lá no montante em reais, mais o que a gente calculou lá, né, o montante de dólar e o montante de euros. Tá? Então, a gente usa o res, que é o objeto de resposta, para renderizar a resposta para o usuário. O que a gente quer mandar de resposta para o usuário? A página index com esses dados que a gente está passando como parâmetro, né? Então, o que vai acontecer aqui? Né? O Express, né, o EJS, mecanismo de renderização das páginas, vai substituir cada um daqueles inputs lá, né, que a gente declarou lá, que a gente definiu lá na página, por esses valores que a gente está passando aqui. Então, a cotação do dólar vai ser substituído por esse valor que a gente tem aqui, né? A cotação do euro vai ser substituído por esse valor que a gente tem aqui. O montante em dólar vai ser substituído por esse valor que a gente calculou aqui. E a mesma coisa vai acontecer com os euros, certo? E aí ele manda para o navegador do usuário essa página HTML com esses valores e lá no navegador do usuário vai apresentar o resultado final, tá? Esta é a lógica de construção das nossas aplicações cliente-servidor, né? Certo? Vamos testar aqui então essa aplicação para ver o seu efeito. Node Index, né? Então eu vou ter que abrir aqui o navegador. Agora primeiro eu vou rodar a nossa aplicação. Chamo o interpretador do Node e passo esse index.js, então Node Index. Fica rodando aqui a nossa aplicação. E agora, para testar a aplicação, eu abro o navegador. Tá? Então, vou abrir aqui o Chrome. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho da janelinha. Aí, e vamos colocar lá localhost 3000. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Tá? E aqui está a página do conversor de moedas. Então eu vou digitar aqui, qual é a cotação do dólar hoje? Digamos que é 5,75. Qual é a cotação do euro? 6,45. Qual é o montante em reais que eu tenho? Eu tenho R$250 que eu quero converter em dólar e euro. Né? Quando eu clicar em calcular, ele envia aquela requisição, faz os cálculos e devolve novamente essa mesma página para o usuário. Nesta aplicação aqui a gente usou a mesma página, mas eu poderia ter feito uma outra página se eu quisesse, né? Então aqui em Views eu criaria esse arquivo dessa outra página. Ok, pessoal? Então essa é a solução para o nosso primeiro exercício da lista.